capítulo 5, a segunda parte desse texto, a partir do verso 20. Eu quero ler com vocês. 2 Reis 5, verso 20. Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi foi ao alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivas. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Deus nos abençoe na leitura desta passagem. Eu estou aqui com a Bíblia do Dr. Shed, que a Marlene me emprestou, e este pastor, embora estrangeiro, dedicou o seu ministério quase que totalmente no Brasil, como pastor, como conferencista, como escritor. Ele foi uma bênção. Ele faleceu deve ter uns 2, 3 anos, né, por aí, e eu espero que ele me ajude nessa noite, né, usando a Bíblia dele, né. Você sabe o que significa usar a Bíblia do Dr. Shed? Sabe? Nada. Se você não usar a Bíblia de verdade, pode ter o Dr. Shed, o Dr. Billigano, quem você quiser, não vai dar certo. Muito bem, irmãos. Esse texto, ele é a sequência. Normalmente é dado toda a atenção, inicialmente, à menina judia, que foi a causa da ida de Naamã, da Síria, para a terra de Israel. Ela testemunhou lá a respeito do profeta, e as providências foram tomadas para que Naamã viesse conhecer o profeta Eliseu. Se dá bastante atenção a esta menina, embora não saibamos o nome. É uma personagem importante. Outra personagem, naturalmente, é Naamã, que era o leproso. Se fala muito sobre ele, apesar do sucesso, porém leproso. Não se poderia deixar de falar de Eliseu, porque era o profeta de Deus, o instrumento que Deus usou para a restauração da saúde de Naamã. Portanto, são personagens de muita importância no texto. E sobre Geazi, ele passa quase que no anonimato, porque é um personagem secundário, terciário, e diante do fenômeno da cura, ele representa muito pouco. Mas eu acordei outro dia, em Curitiba, acordei pensando em Geazi.
Até falei para o pastor Moisés, no dia que estávamos tomando café, eu vou estudar um pouco sobre a vida desse rapaz. Eu acho que ele tem alguma coisa a dizer para a gente. E eu comecei a ler texto, foi mais precisamente dia 21/7, semana passada, né? E comecei a estudar sobre Geazi para pregar uma próxima oportunidade na nossa igreja. Me coloquei à disposição do pastor Gustavo para esta noite, então quero compartilhar com vocês alguma coisa sobre a vida deste rapaz. Vocês já sabem que este moço, Geazi, era servo de confiança de Eliseu. Ele aparece ligado a duas histórias principais deste livro. A primeira é exatamente sobre a mulher sunamita, uma moradora rica da cidade de Sunem, que se torna muito hospitaleira do profeta e de Geazi. O segundo episódio que ele aparece é exatamente na cura de Naamã. São esses dois casos especiais que envolvem realmente a vida de Geazi. Na cura de Naamã, ele agiu de forma indevida, se revelou culpado, manifestou duplicidade de caráter, faltou com a honestidade diante de Eliseu, diante de Deus, e como resultado, Eliseu pronunciou a lepra sobre a sua vida. Ele diz assim: a lepra de Naamã se pegará a ti, e por extensão, a tua descendência. Em síntese, este é o Geazi que temos aqui neste episódio da cura de Naamã. Não quero me preocupar com a cura nem com outros personagens, mas focar em Geazi e ver algumas ações de Geazi que tem muito a ver conosco, muito contextualizada. A história começa com esta sunamita, que a Bíblia diz ser rica, ter esposo e não ter filhos. E ela percebe que Eliseu é um homem de Deus. Ela se volta para o marido e diz: olha, vejo que este homem é um homem de Deus. Façamos na segunda parte da casa um quarto apropriado para hospedá-lo. Não se menciona o moço, mas naturalmente, como servo de Eliseu, ele está junto, hospedado na casa deste casal. A Bíblia diz que o relacionamento de Eliseu, Geazi, com esse casal, se tornou muito importante. E Eliseu diz ao moço: o que se pode fazer por essa mulher? Eu posso falar ao rei, posso falar ao comandante do exército, para ajudá-la no que for necessário. Essa era a preocupação do profeta Eliseu. E aqui nós temos a primeira ação de Geazi, que não é muito interessante, mas é importante para pensarmos o comportamento dele e que serve de lição para todos nós. Ele diz a Eliseu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Simplesmente isso. Simples, né? Como que ele sabia já que essa mulher não tinha filhos? Tudo nos leva a crer no contexto que Eliseu ainda não tinha detalhes dessa questão. Mas Geazi já sabia. A Bíblia comentada diz que ele agiu como fofoqueiro. Claro que é suposição, interpretação do escritor. Ele teria vasculhado a vida da mulher, tinha mais informações a respeito do casal do que o próprio profeta. E esse não era o seu papel. E essa frase tem muito a nos dizer. Ela não tem filho e seu marido é velho. O que ele está dizendo? O homem não funciona mais. Ele é velho. Tem um provérbio que diz que velho é coisa enguiçada. Não sei se é o seu caso. Dentro do contexto, isso é uma falta de respeito
absurdo, por completo. E isso me faz voltar a 30 ou quase 40 anos. Nós estávamos numa reunião de pastores e se discutia a eleição de um secretário executivo para viajar todo o campo do Paraná. E levantou um Geazi, pastor, disse: olha, eu gostaria de sugerir o pastor Pedro, ele já é um homem casado, velho, tinha 50 anos, pastor Pedro. E ele não pensa mais em sexo, e ele pode viajar pelo campo. Pensa no estrago da reunião. Porque todo mundo riu, todo mundo achou engraçado. Na cabeça do Geazi, naquele contexto, ele imaginava assim: tem que se viajar para o campo, alguém que tem a cabeça voltada para a obra e não pensa nesse negócio. Mas pegou muito mal, e o pastor Pedro se ofendeu com essa declaração. É mais ou menos essa atitude de Geazi que pode se comparar. Era o momento de Geazi ficar com a boca fechada? Provavelmente não, porque Eliseu está lhe perguntando se pode fazer. Mas era ocasião para Geazi dizer tal coisa? Me parece que também não. O que isso me ensina? Que é a hora de falar alguma coisa, é a hora de fechar a boca. A hora certa de dizer as coisas certas para a pessoa certa, no lugar certo. E a hora que a gente tem que fechar a boca, porque se torna inconveniente. Esse moço dá o primeiro sinal, a sua primeira ação é uma ação inconveniente, no mínimo conveniente. Não diria que é pecado, mas ela é imprópria para a ocasião. Bom, Eliseu profetiza para a mulher e diz: daqui um ano abraçarás um filho, né? Ele ameniza a situação e, por Deus, ele promete um filho à mulher, uma ação do próprio Deus. A segunda ação de Geazi vai aparecer no verso 27 do capítulo 4. Ele aparece pela segunda vez em cena, muito tempo depois, tentando arrancar a sunamita aos pés de Eliseu. Um texto que, chegando ela ao monte, a presença do homem de Deus apegou-se-lhe aos pés. E Eliseu, Geazi, então, tenta tirar a mulher à força dos pés do profeta. Ela agiu assim porque o seu filho havia morrido e ela está procurando auxílio do profeta que havia orado por ela, ou prometido a ela um filho depois de um ano. Esse menino veio a falecer, ela procura quem lhe ajudou em tempos idos, mas Geazi não entendeu o contexto e tenta arrancá-la de seus pés. Eliseu diz o seguinte: deixa, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor me encobriu, e não me manifestou. Em outras palavras, eu não sei o que está acontecendo com ela. Embora profeta de Deus, cheio de revelações, de milagres, ele mesmo foi o mentor desta profecia, foi o profeta que trouxe a bênção do filho. Ela o procura e diz que está tudo bem. Eu já ouvi muitas mensagens sobre isso. E nada estava bem porque o filho estava morto. E aqui Eliseu diz a ela, a Geazi, que ela não está bem, que ela está profundamente amargurada. E ele não tem conhecimento a causa de sua amargura. Geazi também não. Mas ele conhecia o contexto. Qual é a sua atitude? Arrancava a força aos pés do profeta. O que faltou aqui? Percepção, sensibilidade, conexão, entendimento do contexto. Qual é a lição? Isso não falta a gente muitas vezes. Já me faltou. Já aconteceu comigo. Certamente já aconteceu com você e como aconteceu com Geazi. Não é uma atitude muito louvável também. Você tem visto cenas parecidas em hospitais, no SUS, em clínicas, em atendimentos.
pessoas agindo indevidamente, com crianças, com senhora grávida, com enfermos, com cadeirante, uma série de coisas. Não há o interesse em socorrer, em ajudar, mas afastar a pessoa. Alguém disse que graças à mídia, aos meios de comunicação, de filmagem, dos celulares da vida, tudo isso tem sido denunciado e de uma certa forma amenizado, porque tudo ficaria debaixo do tapete. Não fosse aqui o bom senso de Eliseu, certamente a mulher seria arrancada à força, sem nenhum problema, sem nenhuma percepção da falta do gosto, e que um profeta muito sensível, embora ele fosse um aprendiz, seu aprendizado é lento e deixa muito a desejar. A terceira ação de Geazi aparece no momento da cura do menino. Eliseu toma conhecimento de toda a situação, a mulher está ali, consigo, ele pega o seu bordão e dá a Geazi e diz: vai às pressas, não cumprimente ninguém, à direita ou à esquerda, mas vai fazer o que eu te mandei. Coloque o bordão sobre o rosto do menino. E ele fez, ele foi. A mãe do menino não confiava em Geazi, e ela disse: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Ele até pode ir, mas eu fico por aqui porque eu sei quem é o profeta. Agora Geazi, eu não irei com ele, eu fico por aqui. E o rapaz foi e colocou o bordão na cabeça do menino, no rosto do menino. E ele volta e diz: olha, não aconteceu nada. O pressuposto pela ordenança de Eliseu, pela ordem de Eliseu, é que acontecesse, é que ele se levantasse, que ele fosse curado, voltasse à vida. A pergunta que se faz é o seguinte: o menino não ressuscitou. Foi falha de Eliseu, porque terceirizou a cura do menino? Era uma oportunidade que Eliseu estava dando ao seu servo para aprender sobre a cura? Qual é a lição que nós temos deste episódio? De não acontecer absolutamente nada, embora estivesse debaixo de uma ordem de um santo profeta. Talvez, não posso afirmar, talvez isso esteja relacionado com o comportamento de Geazi, que ao longo de outras ações nós vamos conhecer. Talvez. Isso explica por que ele não foi curado. O fato é, irmãos, que o menino não despertou, seja como for, se Eliseu estava ensinando, ou se terceirizou a cura, ou deu uma oportunidade ao rapaz como aprendiz, seja como for. Você já aprendeu que a capa de Saul não fica bem na vida. Saul era um homem muito grande, Davi era um homem menor. Suas vestimentas eram enormes, ficavam grandes em Davi. Não dava certo, era impossível. Ele até experimentou, até tentaram, mas não funcionou. Em outras palavras, Saul é Saul, Davi é Davi. Você é você. Seu DNA é único. Suas digitais são únicas. Sua concepção diante de Deus é exclusiva. Você nunca será eu nunca serei você, e por aí vai. Cada um. Mas nós temos uma tendência de querer que o outro seja a gente. E de forçar as circunstâncias, porque fulano faz assim, fulano faz assim, aquele prega assim, aquele canta assim, aquele toca assim. Por que você não faz assim? Exatamente porque eu não sou aquela pessoa. E graças a Deus, por não ser, porque o projeto de Deus para a sua vida não é um projeto, via de regra, para a minha vida. No fazer, no realizar, não estou falando quanto à salvação. A salvação é outra história, né? E a gente precisa respeitar esse direito individual de cada pessoa. Mas eu penso que a lição principal aqui: não aconteceu a ressurreição do menino, porque Geazi não correspondia com as perspectivas do profeta, e talvez muito menos de Deus.
A quarta ação de Geazi aparece após a ressurreição do menino. Assim que Eliseu tomou a direção do episódio e ora para o menino e sobre o menino, ele ressuscita, ele chama novamente Geazi e diz: chame a mãe do menino, a Sunamita. Ele chamou e ele, Geazi, entregou o filho ressuscitado à mulher. E diz assim o texto: toma o teu filho. Ponto. Aqui Geazi se comportou bem. Ele não dá parecer seu, ele não interfere na vida do profeta, e você tem uma pequena luz em que o rapaz está melhorando. E eu fico por aí. O quinto ponto, quinta ação na vida de Geazi, está no capítulo 8, verso 4, fora desse contexto, embora mencione a cura. Ele está testemunhando ao rei, 8.4, segundo Reis 8.4, sobre a cura daquele menino e mulher sunamita. O rei se interessou e diz assim: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Verso 5. Quero chamar a sua atenção. O texto vem muito depois do caso da lepra, e tudo indica que esse capítulo está fora do contexto. Ele deveria estar antes do capítulo 4, é o pressuposto aí. Porque ele está falando de uma cura que aconteceu, testemunhando a um rei, e que alguma coisa da matéria está deslocada. E enquanto ele está testemunhando, a mulher aparece e ele diz ao rei: essa é a mulher, este é o menino. Este é o menino de quem eu estava testemunhando, eu estava falando. É interessante nesse episódio, porque se foi antes da cura, aliás, se foi depois da cura e foi de fato o testemunho, o texto está deslocado, mas Geazi está melhorando de comportamento. Ele está testemunhando uma cura, ele está falando de um milagre. Em outras palavras, ele está fazendo o papel correto de um discípulo. Mas há um problema no texto, irmãos. Geazi, como um personagem terciário do texto, e se fosse leproso, não poderia estar circulando livremente. Esse é um ponto. O leproso não tinha essa liberdade de estar circulando. O segundo problema dessa passagem é que Geazi não estava com a bola toda para estar diante do rei. Esse é um fenômeno raro na Bíblia. Por isso tem algo aqui, o arranjo do texto, que não combina no contexto. Contudo, deixando essas pequenas questões à parte, você tem o Geazi, que parece estar fazendo a coisa certa. Ele está melhorando. Ele está dando um sinal de esperança. Mas se você vai para a sexta ação na vida de Geazi, e você descobre um pequeno problema outra vez. 4:42. Um homem vem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães cevados e espigas verdes no seu alforje. E ele disse: dá ao povo para que coma. Verso 43. Disse Geazi, porém, seu servo: como hei de pôr isto diante de 100 homens? Alguém tornou Eliseu: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejarão. Então pôs diante e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Qual é o problema de Geazi aqui? O que você percebe? A incredulidade está envolvendo a vida de Geazi outra vez. Ele está debaixo de uma ordem, de um milagre, de um profeta. Ele já tinha algumas experiências na caminhada, mas quando Eliseu ordena, ele questiona: vou pôr esta alimentação para 100 homens, ou seja, não é possível alimentar tanta gente com tão pouca coisa. Eliseu repete a ordem, ele a cumpre e o milagre acontece. O que a gente aprende aqui?
Geazi está duvidando da palavra do profeta. A sua fé ainda é pequena. Há algo de incredulidade na vida de Geazi. Mas ele já tinha visto alguns milagres. Ele conhecia o perfil de Eliseu. Ele estava tendo um privilégio que poucos tiveram. Por exemplo, conviver com o Dr. Rússio Chet. Eu não o conheci. Leio o seu material. Mas quem conviveu com ele foi uma experiência extraordinária. Acho que ninguém aqui de vocês, né? Talvez conheceu, mas não tiveram o privilégio de conviver com ele. É coisa rara. Eu convivi pouco tempo com o pastor Enéas Tonini, mas o pouco tempo que convivi, eu pude sugar muitas informações preciosas. Você não vai encontrar nos livros que ele deixou, mais de 40, algumas sim, outras não. Você não vai ter aquela vivência, você não teria a experiência se não fosse a convivência com ele. Um privilégio. E tudo que eu pude aproveitar do pastor Enéas Tonini, eu aproveitei. Eu convivi com o pastor Rosivaldo, mais do que com o pastor Tonini. Características completamente diferentes. Tonini era centrado na palavra, na oração, no silêncio, um italiano intransigente. Rosivaldo era aquele pentecostal, largado, né? A coisa fluía naturalmente. O auditório se arrebentava de chorar, de rir, de se alegrar, por causa da unção sobre o Rosivaldo. Tive um dia ao lado do púlpito com ele, em Maringá, na Igreja da Estação. Era difícil segurar um choro diante do Rosivaldo. Pela transferência da graça, da unção, da presença de Deus na vida do Rosivaldo. E ele não estava pregando ainda. Ele estava apenas sentado, aguardando o momento de pregar. Eu estive na Igreja Batista do pastor Vilarinho, em Brasília, um dia que ele estava pregando. Tinha 2, 3 mil pessoas naquele ambiente, fora. Enquanto ele pregava, houve um silêncio absoluto no auditório, ele parou, levantou-se o profeta, trouxe a mensagem e aguardou. O profeta aceitou e continuou. E aquele culto terminou em lágrimas, muito choro, muito quebrantamento, confissão de pecados. Em outras palavras, conviver com esse tipo de gente, a gente precisa aprender, precisa aproveitar tudo que for possível. Era o que Geazi deveria fazer. Mas tudo indica que ele não estava aproveitando a oportunidade que Deus estava lhe oferecendo. Quando duvida, quando questiona, quando a fé entra em colapso. Mas você encontra mais uma ação de Geazi muito interessante. Ela aparece em 2 Reis 5:1-19. Aí já estamos na cura de Naamã. E aqui é um desastre total na vida desse rapaz. E tudo indica que este foi o final do ministério de Geazi. Ao longo da caminhada, se foi o último episódio na vida dele, ele terminou muito mal. Nós temos a cura de Naamã, o sírio, comandante do exército. Você conhece a história, eu não vou me deter na história. Ele vem para ser curado pelo profeta Eliseu, que não o recebe, mas ordena que vá ao Jordão tomar um banho para ser curado. E o sírio questiona muito essa postura do profeta por não ter sido recebido, para mandar um riozinho simples comparado com os rios do seu país. Finalmente ele é convencido, vai ao Jordão, é curado e ele fica muito agradecido a Deus pela sua libertação, pela cura de sua lepra. Curado, a Bíblia diz que ele com a sua comitiva se colocaram diante do profeta Eliseu. E ele diz que Eliseu merece um presente. Ele insiste com o presente.
E Eliseu disse: não, muito obrigado, não quero presente. Diante da insistência, na negativa de Eliseu, ele pede a Eliseu um pouco de terra para adorar Deus na sua terra. Porque ele diz: olha, eu sei que Jeová é o Deus de Israel, e eu quero levar uma terrinha para adorar lá na minha terra. Mas isso perdoe o meu Senhor quando eu me prostrar diante de Rimon, o meu Deus. Ele disse certo. Ele disse certo. Quando ele diz a Eliseu: eu sei que não há um Deus, há outro Deus, o Deus de Israel, estava certo. Não há mesmo. Só que o Deus de Israel não era o Deus de Naamã. Aqui tem uma teoria nesta Bíblia, que ele disse isso, e agora, você de casa, que ele disse isso pensando no seguinte: quando eu cumprir os meus ofícios políticos e participar de um cerimonial diante de Rimon, eu estou cumprindo um cerimonial político, e o Senhor me perdoe por fazer assim. Porque Deus é o Deus de Israel. Isso é um pensamento aqui no comentarista. Será que é isso mesmo? Eu examinei um outro material. E é completamente contraditório com esse aqui. Ele diz o seguinte: ele não se converteu, ele estava emocionado pela circunstância da cura. Ele sabe que Deus agiu, mas ele não conhece Deus. Contudo, ele declara ser o Deus de Israel. E ao mesmo tempo, ele está apegado a Rimon, o seu Deus pagão da Síria. Qual a conclusão? Eu não sei. Qual a conclusão? Ele se converteu, ele teve uma experiência com Deus, ele morreu apegado em Rimon, seu Deus, a sua idolatria? Não sei, irmãos, porque a Bíblia não diz que ele se converteu. Mas provavelmente ele teve uma experiência através da cura. E ele segue o seu caminho. Eliseu volta para casa, resolveu o seu problema. Geazi entra em ação. E ele comete o maior erro da sua vida. Ele diz assim: o meu senhor não recebeu nem um presente do Sírio Naamã. E ele começa dizendo assim: vive o Senhor, em cuja presença estou eu. Eu vou buscar esse presente para a minha vida. E ele sai à procura, ao encontro do homem que já estava voltando para sua terra em certa distância. Quando ele se aproxima de Naamã, ele desce do carro e que veio ao encontro dele para saber o que é que está acontecendo. E vai tudo bem? Tudo bem. Ele diz: tão certo como vive o Senhor. Não chega a ser o nome de Deus em vão, porque a própria Sunamita usou: tão certo como vive o Senhor, eu não sairei dos teus pés. Era uma expressão até corriqueira. A mulher usou corretamente, para um propósito louvável. Geazi usou uma expressão corriqueira, envolveu o nome de Deus para uma ação pouco nobre. Tão certo como vive o Senhor, meu Deus. E aí ele começa a sua bancarrota. O meu Senhor mandou dizer-te. Eliseu não mandou dizer nada. Como é que se chama o nome desse negócio aqui? Qual que é o nome dessa fala de Geazi? Mentira. Ele mente em nome do profeta, cujo caráter é extraordinário. E ele está caminhando faz alguns anos com o profeta. O meu Senhor mandou dizer. Ele usa o nome do profeta indevidamente, de forma imprópria. O Ricardo disse que quando ele viu a Kel, aliás, os pais dela pela primeira vez, e começou a ser questionado. Lembra da conversa nossa hoje? O pai da Kel se pergunta: quem é você? Quem é a sua família? Que você trabalha? Você tem tudo? Tem profissão? Tem carro? Né? Tá. Ele ficou no maior gosto da vida, né? Ele disse: a minha tia é médica. É verdade, é verdade. Eu, na hora de ensinar para ele, eu associei, né? Não há nenhum pecado nisso, a médica está ali. Né? E ele é tia dele. Tudo correto. Entendeu? Ele não mentiu. Ele não mentiu. A comparação tem essa diferença. O Ricardo não mentiu. E Geazi?
Ele mentiu. O meu Senhor mandou dizer. Aonde o Ricardo teria mentido? A minha tia mandou dizer. Aí, a coisa pegaria todo mundo. Então, irmão, você vê aqui uma postura de caráter que deixa muito a desejar. Eliseu não disse absolutamente nada. Primeira coisa, ele mentiu para Eliseu. Descaradamente, né? Ele mentiu para Naamã em nome de Eliseu. Meu Senhor mandou dizer. Ele mente para Eliseu quando volta. Eliseu lhe pergunta, onde você foi? Teu servo não foi a lugar nenhum. Eu estava aqui no nosso rancho de profeta, no cantinho, estava orando. Eu estava jejuando. É claro que ele não disse isso, né? Mas ele tem essa liberdade, essa frieza de dizer, teu servo não foi a lugar nenhum. A segunda mentira para o profeta. E Eliseu diz assim, porventura não fui contigo o meu coração, ou em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro. Você vê 3 problemas aí. Ele usa o nome de Deus de uma forma duvidosa. Ele mente para Eliseu a primeira vez, em nome de Eliseu para Naamã. E ele mente agora a segunda vez, terceiro problema, para o profeta, quando ele disse que não foi a lugar nenhum. E o profeta disse, você foi. Eu acompanhei você enquanto você agia dessa maneira. Natural que aqui você tem um espírito de revelação para o profeta Eliseu, você tem uma ação sobrenatural de Deus, ou o entendimento de Eliseu acerca das coisas de Deus, que ele pode acompanhá-lo, e ele poderia até prever o que ele faria com o dinheiro. No encontro com o profeta, com Naamã, ele recebe 2 talentos de prata e 2 mudas de roupa. Diz que cada talento pesava 32 quilos de prata, portanto 64 quilos de prata. Era uma soma de dinheiro muito grande. E as roupas festivas, né? Roupas caras também para aquele contexto. Ele vem, esconde tudo, guarda no rodeio, na sua casa, e vai encontrar com o profeta Eliseu. E nós temos esse relato das mentiras. E Eliseu então determina a sentença. Eliseu impõe uma pena muito pesada. A lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência. E a Bíblia diz, Geazi saiu da presença dele, leproso, branco como a neve. Vamos lá. Primeiro, irmãos, a lepra de Naamã era séria. Se você viu o contexto de Levíticos, uma lepra branca era um momento da cura. Quando o sacerdote examinava o doente, e ele estava branco, a lepra se tornara branca, ele era declarado curado e podia retomar, mediante 18, 19 passos, a vida social, a vida religiosa em Israel. Aqui diz que Geazi recebeu uma lepra branca, tanto quanto a neve. Parece entrar em contradição com a lepra branca de Levíticos. Isso parece gerar uma controvérsia, uma dificuldade no texto. A lepra de Geazi era realmente uma lepra ou era algo leve? A Bíblia responde de uma forma bem interessante essa questão. Primeiro, a menina percebeu que a lepra de Naamã era uma lepra comprometedora. Naamã sabia que a sua lepra não era boa coisa. Tanto que ele se importou e foi ao rei. O rei se importou com Naamã, tomou todas as providências para enviar o profeta. Eliseu se importou com a lepra quando mandou para o Rio Jordão. Então você tem aí 5 passos propriamente dito sobre a lepra de Naamã, que se tratava de uma lepra, embora branca, era uma lepra
possivelmente corrosiva. Talvez diferente daquelas descrições do livro de Levítico. 2 capítulos que vai dando passo a passo, quando curado, quando não, quando retornava, quando sarava, e o sacerdote fazia o papel do médico aí. Seja como for, vamos dizer assim, Naamã tinha uma boa lepra. Ele estava realmente comprometido. A sua saúde estava realmente comprometida. Os seus oficiais se importaram com a sua lepra. Mas ele foi curado pela misericórdia de Deus, como você sabe. E esta oportunidade de restauração surge um problema sério na vida de Geazi, que eu quero compartilhar com vocês, além do que eu disse. Primeiro, Geazi não estava assimilando a seriedade do ministério de Eliseu. Geazi jogou fora todas as oportunidades de ouro que ele teve em conviver, em aprender, em se submeter ao ministério de Eliseu. Mais uma vez, isso pode ter alguma relação porque sua vida, sua ação não funcionou na restauração do menino. Interessante que essa história se repete hoje escancaradamente diante de nós. As pessoas perdem a oportunidade de um convívio com pessoas de caráter, com pessoas de postura, com pessoas experientes. Elas desprezam a oportunidade que Deus lhes dá e agem como se já soubessem, como se fossem superior àquela pessoa. Joga fora uma oportunidade de ouro. Eu estava no Parque das Gabeleiras, em Belo Horizonte, numa convenção nossa, muito importante. E fizeram uma tarde de evangelização. O pregador era o pastor Toninho. E trabalharam aquele evento da tarde com uma ação evangelística. E veio muita gente não evangélica para o evento. Ele pregou e fez um apelo, como era seu costume tradicional dos batistas. E muitos levantaram as mãos e foram conduzidos pelos corredores do estádio, do parque, para vir ao palco, para receber oração, receber um folheto, uma orientação com as equipes previamente preparadas para atender esse pessoal. Enquanto o pastor Toninho se esfolava no palco, na minha frente tinha 2 pessoas inconvenientes, um missionário e um pastor. Velho gaga. Deveria dar lugar para outro. Deveria pôr um pastor jovem no lugar dele. Deveria fazer isso. Deveria fazer aquilo. E ao meu lado tinha um pastor que foi aluno do Toninho e que era muito amigo dele. E ele não gostou daquela atitude. E meio àquela ação de Deus, o pastor disse: olha, eu gostaria de mais respeito com o meu pastor. A mulher disse: olha, eu sou missionária. Eu fiquei imaginando, se não fosse, deveria ser muito pior, né? O moço: eu sou pastor. E se não fosse? Um desprezo assim escancarado publicamente com quem estava pregando e se esforçando para que alguém aceitasse Cristo como Salvador. Aqueles irmãos perderam a oportunidade de serem abençoados. Isso repete na nossa vida de igreja. Eu não vou porque o professor não é bom, ele não sabe, eu sei melhor que ele, o pastor não está com nada. E a gente vai repetindo as ações de Geazi. A segunda lição que a gente aprende aqui é que Geazi tinha um comportamento ético em relação à unção profética em seu ofício, e a vida de Eliseu. Ele não se deixava comparar, Eliseu não se deixava comprar por presentes, como era costume dos falsos profetas, do seu contexto, e dos gurus de plantão no nosso dia. Você lembra do caso de Balaão? Balaão era judeu, mas ele profetizava por dinheiro, e profetizava contra Israel. Não funcionou. Você sabe que a Bíblia diz: contra Israel não vale encantamento. Mas se Balaão tentou, porque a proposta financeira era muito grande. Você já ouviu dizer que para você ser curado, você tem que fazer algum sacrifício. Nós estamos
acostumado com essa linguagem dentro do nosso contexto. Você tem que fazer um sacrifício. Sacrifício aqui representa dinheiro, muito dinheiro. Ou seja, pague pela cura. Você sabe o que eu estou dizendo? Os novos jazis no nosso contexto. O sacrifício por nós foi feito cabalmente na cruz. A cruz nos é suficiente. Cristo nos é suficiente. Eu não preciso fazer um sacrifício e nem tentar comprar a minha cura por dinheiro, por qualquer coisa que eu faça, porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Cristo fez perfeitamente a nossa redenção na cruz. De forma que quando entra um sacrifício meu para ajudar Cristo na minha cura, eu estou criando problemas para a obra que Deus já fez cabalmente na cruz, e foi a última palavra de Jesus. Está consumado. O espírito da cobiça de Geazi opera na religião hoje de uma forma muito escancarada. Esse comportamento negativo de Geazi está vivo nos nossos dias, infelizmente. Um outro problema na vida de Geazi é que ele revela ter um coração cheio de cobiça e de ganância. Você sabe que o ganancioso não se contenta com absolutamente nada. O que passa na nossa cabeça? Você já viu falar de alguns políticos? Você sabe o que está acontecendo no Brasil? Você vê falar em tantas cifras de roubo, parece não ser verdade. A pessoa tem tanto dinheiro, mas ela não se satisfaz com aquilo que tem e continua roubando. E roubando horrores. Eu vi uma entrevista, o repórter perguntou para um dos ladrões: você não pensa no hospital, na criança sem leite, sem medicamento, sem tudo que você roubar? Ele disse: não penso. Ele disse: a nossa cabeça funciona diferente. A gente olha cifras, a gente vê dinheiro, a gente não vê doente, não vê morrendo. Isso não é com a gente vê dinheiro. Geazi, naquele momento, viu prata, viu roupas, viu presentes, ganância. O ganancioso nunca se contenta com o que tem. E ele pode até ir bem um certo tempo, mas a ganância é um pecado horrível que traz sérios prejuízos. Geazi revela ter um problema de caráter, de comportamento, pouco ensinável. Ele está caminhando com Eliseu faz alguns anos, quando ele pratica esses erros absurdos. Já era um tempo prolongado para ele ter assimilado um pouco do perfil de Eliseu. Mas diante desse episódio, parece-me que ele pôs tudo a perder por causa do seu comportamento pouco ensinável. Você quer conhecer uma pessoa um pouco melhor? Veja se ela tem um coração ensinável. Ela está disposta a ser ensinada, a aprender, não importa a idade. Ela está disposta. Eu estava num evento no estado de São Paulo, congresso de pastores, o nosso ainda estava lá conosco, e eu fiquei admirado de ver 3 pastores escritores experientes do Brasil. Eles tinham um caderno enorme, e eles anotavam a mensagem de todos os oradores, mas tudo. Quando terminava, eles tinham páginas manuscritas, lá em computador, era na caneta mesmo. Eu me perguntei, qual a necessidade para esses pastores, escritores, ficar anotando o que o outro está falando? Tinha alguma coisa de importância para eles, senão não anotaria. Embora escritores, experientes, com best-seller, e eu posso citar o nome. Um deles é o pastor Subirá, que está nos Estados Unidos. Um orador que faz sentido. O outro é um trabalhador, um pastor que trabalha só uma família no Brasil, tem coisas escritas, estava lá anotando tudo. E o outro que anotava tudo era o pastor Jorge Linhares, uma igreja com 50, 70 mil pessoas, cheio de livros, rico, tudo isso, anotando todas as meditações no texto.
isso é uma lição para a gente. Uma lição extraordinária. Querem aprender, continuar aprendendo. Você percebe que Eliseu não subestimou o pecado do seu aprendiz. Eu tenho uma caminhada com ele, eu tenho um tempo com ele já me foi útil em algum tempo, ele faz parte da escola de profetas, entre outros, mas Eliseu não subestimou o comportamento de Geazi e o repreendeu de uma forma muito severa. Quando nós subestimamos o pecado na nossa vida, na vida do próximo, e deixamos como se não fosse pecado, damos outro nome, ele está com problema, ele está sentimental, é um problema geracional, ele está psicologicamente abatido, ele não está bem hoje. Nós vamos suavizando aquilo que Deus jamais suavizaria, e acobertamos o pecado, e acabamos participando do pecado. Eliseu foi muito severo, porque ele sabia as implicações do pecado de Geazi. E assim a história de Geazi vai chegando ao fim com uma lepra, e você não tem mais informações sobre ele, nem sobre sua família, nem sobre a sua geração. Geazi oportunizou o funcionamento da lei da semeadura. Plantou ganância, plantou cobiça, plantou mentira, ofuscou o milagre do poderoso com seu desvio de conduta. E como consequência, recebeu esta maldita enfermidade. A lepra de Naamã se apegará a ti. A lepra na Bíblia é uma figura do pecado, você sabe disso. A diferença é que a lepra contamina e mata o corpo quando não é tratado. Hoje ainda tem solução. O pecado contamina o corpo, contamina a alma. Quando não há convicção nem arrependimento, o portador dessa lepra, pecado, está condenado à perdição eterna, se não houver arrependimento. Naamã foi curado. Ele foi liberto da sua enfermidade. Nós, em Cristo, podemos ser libertos do nosso pecado, dos nossos erros, das nossas faltas. A lepra de Geazi, irmãos, diz muito sobre a igreja hoje. É uma lepra correndo a igreja, que a gente sofre como pastor, nós estamos sofrendo muito. E não há idade nem local, nós estamos sofrendo muito. Há uma lepra correndo a igreja, uma lepra do descontentamento. As pessoas deixam a igreja por qualquer coisa e transferem o seu pecado, terceirizam o seu pecado ou para o pastor ou para a família, ou alguém é culpado, menos o culpado realmente. Disse que antigamente, quando o crente era confrontado por causa do pecado, ele confessava, se arrependia e voltava. Hoje, quando ele é confrontado por causa do seu pecado, ele muda de igreja e é recebido com aplauso. Eu ia compartilhando na viagem, conheço uma pessoa, crente, em 9 anos ela está na 5ª igreja, 9 anos, e passou por igrejas abençoadas, Assembleia de Deus, origem batista, depois uma outra igreja diferente, agora está numa outra comunidade, e lá assumiu a liderança da juventude daquela igreja. A pergunta é: 8 anos, 5 igrejas, líder de jovem, quem é culpado dessa história? A liderança daquela igreja que pôs o casal como líder de jovens, ou eles são culpados? Eu penso que todos são culpados. Eu vi o processo do irmão Rick, contando o seu processo, presbiteriano é tudo na queda, né? Presbiteriano não brinca com ordenação, não. Eu fiz o seminário presbiteriano, velhos tempos. A coisa era muito rígida. Eu era batista, mas o seminário presbiteriano é muito rígido. Talvez o que acontece no nosso meio hoje é a falta de rigidez, o processo ordenatório, na seleção e por aí vai. Não é o caso aqui, não cabe discutir isso agora. E quanta gente muda no processo, no curso da vida e processo, porque não gostou disso, não gostou daquilo, troca de igreja, você troca de camisa. E a pessoa vai continuar no outro lugar, deixa como herança negativa de um
que saiu e vai continuar plantando lá. A mesma desgraça é que plantou aqui. Porque o problema não está na igreja, está no caráter da pessoa, está no comportamento da pessoa. A pessoa tem a chance de ser confrontada, a chance de ser curada, a chance de ser restaurada, de ser auxiliada, mas ela joga fora a oportunidade ou as oportunidades de ouro e vai continuar batendo a cabeça por causa do desvio de conduta. Geazi terminou com uma merda, terminou muito mal. Deve ter começado bem, porque ser escolhido para conviver com Eliseu não era para qualquer um. Ser servo de Eliseu por muitos anos não era para qualquer um. Eliseu foi profeta durante 66 anos, o ministério foi típico. Geazi, pelo menos 7 anos, nós temos certeza que ele estava ali. Que é o episódio da cura. A mulher volta 7 anos depois da fuga por causa da fome para a terra dos filisteus. Quando ela chega, Geazi está testemunhando. Mas depois ele fez o que fez. Você precisa pensar. E nós devemos orar juntos dizendo: Senhor, se há um Geazi dentro de mim, ele seja tirado desta noite. Se há um comportamento de Geazi que nos ronda, eu preciso crucificá-lo na cruz. Se há alguma atitude que se repete de Geazi em mim, eu preciso me livrar dela o quanto antes. Seja na área espiritual, na área de negócio, na área da política, na área de poder, dos relacionamentos. Eu preciso me livrar do Geazi que me atormenta, porque mais ou menos grau, cada um de nós tem um Geazi nos perturbando, nos incomodando, nos afastando de Eliseu, nos afastando da palavra do Senhor, nos afastando do propósito de Deus para a nossa vida. Mas Naamã foi curado, foi restaurado. E Deus pode nos restaurar completamente para a sua glória, para o seu louvor. Amém? Vamos ficar em pé.